Ela já está de volta no nosso encontro de família, Lucinda Pinto, agora com fechamento de mercado. Lucinda, hoje tivemos um relatório da Agência de Classificação de Risco Moody's chamando atenção para a situação das contas públicas, da situação fiscal dos países da América Latina, o que ele trouxe sobre o Brasil. O Brasil está entre os 14 países de um grupo de 18 que a Moody's analisou, que tem a situação mais desafiadora quando a gente pensa em tamanho de dívida e capacidade de fazer um ajuste. Do que a Moody's falou? Ela disse o seguinte, que os países da América Latina, eles têm de forma majoritária um engessamento do seu orçamento. Muito gasto fixo, muito gasto que não é obrigatório, que não há margem, na verdade, para cortar, para reduzir, não tem espaço, não tem flexibilidade, contas, né? Exatamente, para gerenciar o orçamento. E aí a Moody's observou que desse universo de 18 economias da América Latina, esses países que foram examinados, na média, 77% dos gastos são desses engessados, desses obrigatórios, que os governos não conseguem mexer. Esse percentual era de 75% em 2019. Então, qual que é o problema, Thaís? Aqui no Brasil é 95%, né? 95%. Só para a gente combinar. Lembrar. Quem sobe a régua para cima é o Brasil. É o Brasil. E qual é o ponto? O problema é que quando o governo precisa fazer um ajuste fiscal, ele precisa entregar uma meta fiscal como o nosso ministro acabou de mencionar, o Dario Durigan, esse esforço de fazer um ajuste fiscal, tem duas opções. Ou ele aumenta a arrecadação para conseguir fazer um superávit, ou então ele acaba cortando em investimentos. Investimento é tudo aquilo que vai viabilizar um crescimento maior do país ao longo do tempo. Então, investimento em estradas, em tecnologia. Então, a gente vem vivendo ao longo do tempo e por isso a gente tem essa dificuldade toda de crescer, como dizia agora também o Gabriel Galípolo, do Banco Central, tem dificuldade de chegar a um crescimento sustentável, porque toda vez que a gente começa a evoluir, a gente esbarra nesses gargalos, porque a gente corta nos investimentos. Ao passo que os gastos fixos, salários, transferências, subsídios, esses a gente não consegue mexer, esses ficam congelados, né, por conta das nossas regras. Então, esse é o alerta que a Moody's traz. E eles dizem também o seguinte, que nesse universo de economias, cujo endividamento cresceu bastante aí nos últimos anos, Brasil, Colômbia e México são os que não estão fazendo medidas que garantam que a dívida entre numa trajetória sustentável. Então, acho que não precisa... Recado dado, né? Recado está dado, Recado né? super dado, não falta diagnóstico para isso, Lucinda, e é mais um relatório que chama o mercado para dizer, olha, vocês podem estar olhando para uma coisa ou para outra, mas vocês vão precisar cobrar do Brasil essa mudança. Lucinda, eu dei agora o resultado do IBCBR, a confirmação da desaceleração, aí vem essa fala do Dario Durigan, que de alguma forma tenta mudar esse discurso, o Gabriel Galípolo em cima do discurso que ele vem mantendo, ele não arreda o pé de dizer o desequilíbrio está aqui, não está lá fora, ele deixou isso muito claro. O mercado pega isso tudo, mas lá fora, que hoje também atrapalhou e traz o quê? É um sinal de desânimo. A gente vai ver aqui o Ibovespa, mesmo com a alta do petróleo, que deveria impulsionar a ação da Petrobras e trazer um desempenho melhor do Ibovespa, a gente viu o Ibovespa fechar de novo no terreno negativo. Esse BCBR que foi divulgado, ele reforçou a aposta do mercado de que vai ter um corte de juros na próxima reunião do Copom. Esse é um cenário que vem ganhando força aí diante dos últimos números. Então, é uma boa notícia que o juro vai cair. O problema é que o que está por trás desse espaço para corte de juros é uma atividade que perde força. E a gente está falando aqui das empresas com dificuldade de encontrar 9 milhões de empresas inadimplentes, como disse a Serasa, né? Exatamente. Então, esse é um ambiente macroeconômico negativo para as empresas que têm as suas ações negociadas na Bolsa. Então, é por isso que a gente tem visto o investidor estrangeiro sair do mercado brasileiro e o investidor brasileiro sem coragem também de apostar, de colocar muito dinheiro. Tem a concorrência do juro alto e tem um cenário de economia bastante desafiador, bastante desanimador mesmo. Então, foi isso que explicou mais uma queda da Bolsa nesta segunda-feira. E o dólar caiu. E aí, Thaís, o dólar hoje ele não é uma medida que transmita esse ambiente de cautela. A gente tem que pensar nisso. Mas já tem muitos economistas chamando a atenção, dizendo, olha, prestem atenção que o segundo semestre, ao longo do segundo semestre, a gente pode ver uma pressão aí sobre o real. Hoje, o dólar caiu 0,41% para
quase R$ 5,20. Os meninos do estúdio estão brincando se a gente está brincando aqui de chá revelação, porque eu estou toda de rosinha e a Lucinda está toda de azulzinho. É verdade. Aqui não nasce mais bebê, só nasce netinho se os filhos se apressarem, porque queremos netos. É isso aí. Minha querida, obrigada. Recado está dado. Recado está dado em cadeia nacional de televisão. Boa noite, até amanhã. Boa noite.